Este é o tema da live de hoje do projeto É Bom Viver. A gratidão que é a memória do nosso coração. É sobre isso que estaremos falando hoje e eu convidei a Renata Couto para estar aqui com a gente. Num bate-papo descontraído, legal, muito tranquilo, onde vamos falar sobre a gratidão, o poder que tem. É uma palavra que está muito popular, mas de fato muitas vezes a gente não compreende com tanta clareza o significado disto. A Renata acabou de chegar, vou estar aceitando ela aqui na live e já vamos. Rodrigues também entrou, muito boa noite, é um prazer e uma alegria muito grande ter você aqui. Vamos ver aqui que a Renata já deve estar entrando. São coisas do ao vivo, coisas que acontecem. Vamos lá, estou aguardando só mais um pouquinho. Viviane entrou aqui também. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Falaremos sobre temas sobre a gratidão. A questão, qual a diferença entre o obrigado e a gratidão? Tem diferença. É parecido, mas não é a mesma coisa. Tem uma diferença e é bem legal aprender sobre isso. Estou esperando que a Renata. Ô, Renata, vamos ver se não der. Você vai ter que sair da live e entrar novamente. Parece que ela não pode participar. Vamos aguardar mais um pouquinho para que a gente possa, de fato, dar início à nossa live. O Gil entrou aqui também. Acho que é Gil. Desculpa se eu li errado aqui. Eu estou muito animado. É um projeto que vai aí durante todo o mês de setembro, trazendo muitos convidados, olhares diferentes para a vida, para que a gente possa, assim, ter uma oportunidade de ver que tem saída para tudo. No meio da confusão, no meio de todos os problemas, a gente está ali com dor de cabeça, e às vezes tem uma dor de cabeça física, né? A gente não consegue raciocinar, nós não conseguimos, de fato, ter essa clareza para onde ir. E é neste ponto que infelizmente, muitas pessoas elas desistem, porque elas não querem, de fato, acabar com a vida. Elas querem acabar com a dor. E toda dor tem uma solução. Vamos ver aqui. Agora, estou tentando aceitar a Renata aqui, mas não está dando. Vamos ver. Deixa eu procurar aqui. Ô, Renata, manda mensagem. Vamos ver. Está com Agora a câmera. você está me vendo? Mas eu tô. Agora sim. Ah, Agora sim. conseguiu me aceitar? Deixa eu só Consegui. colocar aqui. São coisas que acontecem, coisas do ao vivo, e já para nós entrarmos na aprovação. Porque assim é a vida. Ela a todo dia, a todo momento, nos coloca em xeque. Em prova. Vamos falar sobre gratidão. Vamos atrapalhar um pouquinho essa live para iniciar, para ver se realmente a gratidão está presente nessas pessoas que estão fazendo a live. Assim é a vida. E a gente Isso, tem a maneira de reagir às coisas. Problemas acontecem. E há isso. soluções para tudo. Não é verdade? Então, Renata, seja muito bem-vinda. Eu quero que você se apresente para o pessoal aqui e logo já vamos dar início. Tem muita gente chegando, então já estou muito alegre com isso.
Obrigada, boa noite, gente. Eu tô vendo que a minha irmã tá aí. Oi, irmã, boa noite. Vivi tá aí, Jussara, o Gil, tá todo mundo aqui assistindo a gente. Estou muito feliz de poder participar com você, né, dessa live. É um projeto maravilhoso que eu abraço de todo o coração, com muita gratidão de poder fazer parte, né, desse momento tão especial que é esse projeto que é Bom Viver. Então, sinto orgulho de fazer parte, de ser convidada para estar com você nesse projeto. E é uma alegria imensa para mim poder falar de um assunto que é tão importante, né, para a vida da gente, que é a gratidão, né? E para abrir assim, né, essa live, eu acho que valeria uma pergunta que por que é tão difícil às vezes praticar a gratidão, né? Às vezes a gente fala da gratidão, mas colocá-la em prática é tão difícil porque os desafios nossos do dia a dia, eles são intensos, né? Então a gente tem ali muitos, eu falo que a gente vive numa montanha russa, né? Um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente desce, e a nossa vida é isso mesmo, né? Então, viver a gratidão, a gente precisa ser grato até por esses momentos que são muito desafiadores para a gente. E o que que gera isso na gente, né? A gente vive um viés de negatividade, mas não porque a gente quer só. Isso é uma questão que vem de ancestralidade, porque na época que os nossos ancestrais viviam, eles precisavam estar atentos ao perigo para sobreviver, né? Principalmente na época das cavernas, eles ficavam sempre sob estado de alerta. Então, isso gerou um sistema emocional de estar sempre com base no que pode acontecer de ruim. Então, eu estou sempre no viés da negatividade. E aí, eu estou sempre preparado para o que pode acontecer de ruim e eu não presto atenção naquilo de bom que está acontecendo. Outro ponto que influencia muito na nossa dificuldade em lidar com a gratidão é a gente estar sempre querendo mais do que a gente já tem. Mas qual a razão do querer mais? A gente é muito influenciado pelas redes sociais, a gente é muito influenciado pelo consumo excessivo, a gente é muito influenciado pela comparação que a gente está sempre fazendo com o outro, o que o outro faz, o que o outro tem, como que o outro se comporta, e isso tudo faz a gente não ser grato por aquilo que a gente tem, né? E outro ponto também que a gente pode levar em consideração dessa dificuldade de ser grato é a gente acostumar com o que é bom, a gente normalizar as coisas sem dar a devida importância. É tão normal eu ter uma casa para voltar depois do meu trabalho, é tão normal eu ter uma cama para eu deitar quando eu vou dormir, descansar, é tão normal eu ter a minha geladeira cheia para eu comer, é tão normal eu ter um carro para eu ir trabalhar, é tão normal eu ter amigos, é tão normal eu ter pessoas queridas ao meu redor que eu esqueço de valorizar aquilo que é bom e ser grata por ter aquilo. É verdade. E tem uma frase, né, quando a gente começa a praticar a gratidão, tem uma frase que a gente não vai dizer mais. Eu era feliz e não sabia. Quantas vezes nós já pensamos nisso? Nós olhamos umas coisas, nossa, eu era feliz e eu não sabia. É verdade. É. Então, isso tem muito a ver com a gratidão, desse olhar. Então, primeiramente, antes de eu dar uma continuidade aqui, pessoal, vão apertando no coraçãozinho, porque isto impulsiona a live, faz com que ela apareça lá, para mais pessoas estarem aqui com a gente. Deixe os seus comentários aqui e diga já de cara aqui para nós se você tem o hábito de praticar a gratidão ou não. Sim ou não. Vamos escrevendo aqui embaixo. É muito importante para a gente. Estamos todos conectados e vamos responder a dúvidas. Pode escrever aqui para a gente, porque a live é interativa. Isso Então, aí. então, Renata,
É uma frase que a gente começa, se começar a compreender ela, a gente vai ver como é que a gente está vivendo os nossos dias. Porque a maneira que a gente vive hoje, que a nossa sociedade vive hoje, tem uma velocidade muito grande. Então a gente está sempre em busca do pote dourado e quando alcança aí tem outro e depois tem outro e parece que esse fim do caminho nunca chega e a gente não sabe mais, e é sempre correndo, correndo. E neste mês de valorização da vida, muitas pessoas cansam, né? Elas desistem da vida porque elas cansam tanto de corre atrás disso, corre atrás daquilo e nunca chega e nunca satisfaz. Porque a maneira como a gente está levando a vida, a gente está enxergando as coisas. A gratidão, ela é este sentimento. Eu, no começo da live, eu estava falando aqui para o pessoal, tem diferença entre dizer obrigado e gratidão. Alguém vai lá, ajuda a gente, enfim, alguma coisa a gente diz obrigado. Mas está muito mais atrelada essa questão da obrigação. A gratidão, em contrapartida, ela tem muito mais a ver com o coração, com o sentimento. Então eu digo, Renata, tenho que te agradecer. Tu me ajudou naquele momento tão difícil e hoje eu estou tão melhor, eu me sinto tão feliz. É diferente, vem de dentro. Então tem uma diferença. Claro que dizer obrigado não é ruim, é bom, mas tem diferenças. E conforme a gente vai tendo essa clareza, e agora a Renata aqui, que é a estrela da nossa live, ela vai estar explanando mais, mas enfim, eu também gosto de falar e queria colocar esse ponto, para que a gente olhasse melhor para as coisas e compreendesse. Porque acontece tantas coisas difíceis nas nossas vidas, todos os dias são muitos desafios, mas acontecem muitas coisas boas. Só que a gente esquece de valorizar. E quando eu digo valorizar, é, de certa forma, entre aspas, festejar aquilo, sabe? Comemorar o que aconteceu. Porque a gente já faz a crise diante das coisas que dão errado, não é verdade? Então, É verdade. Renata, eu passo a palavra para te dar continuidade naquilo que você sente em trazer para a gente. Essa diferença ela é muito importante porque a palavra em si ela já diz o que, que ela representa. O obrigado vem muito da nossa educação. Nós somos obrigados a ser educados e agradecer por algo que a gente recebeu. E é uma obrigação, sim, é uma parte de uma educação que a gente precisa ter. Alguém fez algo para você, obrigado. Agradecer o porteiro que foi gentil com você, agradecer a pessoa que te atendeu bem. Isso é uma obrigação e respeito com o próximo também. Agora, a gratidão, ela vai além desse obrigado de agradecer. A gratidão, ela vem com um sentimento. Ela tem uma emocentização, que a gente chama, né? Que ela vem com uma emoção atrelada àquilo que você quer dizer. Então, ela é carregada de amor, ela é carregada de perdão, ela é carregada de sentimentos que elevam a nossa alma, que elevam essa conexão muito além do muito obrigado. Pelo que você fez, pelo que você representa, pelo que você faz. Então, quando você agradece, eu falei isso numa outra live que a gente teve, né? Oportunidade de ter, você faz a graça descer. Então, o que era agradecer? Eu sei que aquilo é algo que foi muito importante na minha vida. E aquilo transformou a minha vida de alguma forma, né? Então, quando eu recebi um abraço de um amigo querido num momento difícil, aquele abraço foi um conforto para mim. Então, não cabe ali só um muito obrigado, cabe ali uma gratidão, porque aquilo trouxe um conforto para a minha vida. Então, isso tudo tem um sentimento por trás ali que carrega muitas outras emoções além do obrigado.
né? Então, o obrigado, toda vez que eu digo obrigado, passei na roleta, o moço falou, dá licença, o próximo, tá bom, muito obrigada. Né? Uma pessoa te dá um lugar na fila, obrigada. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas não o obrigado que sai da boca para fora, né? E aí a gente começa a entender que ser grato pelas coisas que a gente tem é tão importante quanto ser grato por aquilo que a gente ainda deseja ter. Quando eu começo a agradecer por aquilo que eu quero ter, eu já estou dizendo para Deus, obrigado, porque eu sei que você vai fazer a minha graça descer. Para Deus, para a crença que você tiver, ou se você não acredita em Deus, mas você está afirmando até para você mesmo que você é uma pessoa grata, que você reconhece o seu merecimento e a partir desse reconhecimento você agradece por aquilo que você recebe, por aquilo que vai vir. Então, entra aí muitas questões emocionais envolvidas, né? Eu mereço, eu aceito, eu recebo e eu agradeço. E aí, isso tudo soma o sentimento da gratidão. Quem está agradecendo aqui também pratica gratidão aqui, a Gisileia, que escreveu sim, a Viviane, que também escreveu sim, a Grazi Rodrigues escreveu aqui, eu agradeço todos os dias nas minhas orações antes de levantar da cama e antes de me deitar. Ótimo, isso é maravilhoso, é um hábito, assim, fantástico. A Giovana também escreveu, tenho gratidão por tudo. E mais gente entrando na live, agradecendo também a todos que estavam apertando ali o coraçãozinho. Muito obrigado, pode ver que muito mais pessoas começaram a chegar, então, muito obrigado, vão deixando comentários de vocês. E para aqueles que não escreveram aqui, que não agradecem, muitas vezes nós agradecemos sem dizer gratidão. Exatamente. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente está no dia corrido e o cafezinho, para muita gente, para a maioria das pessoas, é sagrado, né? Então, a gente para, toma aquele cafezinho e é isso que eu precisava. Agora sim. Estamos agradecendo o momento para parar e poder saborear aquele café. Praticamos ali a gratidão sem dizer a palavra em si. Então, olha quanto na nossa vida permeia coisas e sentimentos aliados à gratidão que a gente não percebe por não dizer claramente a palavra. Não é mesmo, Renata? Dizer em si não quer dizer que... Dizer é um bom começo para quem ainda não pratica. Porque o fato de você repetir, a repetição nos leva a criar o hábito do sentimento. Mas o importante é você praticar esse sentimento, não necessariamente dizendo a palavra. A palavra é só um complemento, né? Porque às vezes também a pessoa diz gratidão para tudo, mas no sentimento ela não tem aquele sentimento dentro dela de ser realmente grato por aquilo. Ela simplesmente diz porque ela acha que é bonito, ela acha que é bonito ter uma palavra gratidão na parede da casa dela, ela acha que é bonito, né, falar para as pessoas que ela sente gratidão, mas ela não consegue expressar aquilo através do sentimento. Então, o importante é você começar a praticar. E uma forma legal de você fazer isso é começar de manhã, quando você levanta, começar a ver motivos que você pode ser grato. Quando você acorda, no mínimo 5 motivos você já tem para agradecer. O primeiro deles é porque você acordou. Você está vivo, então gratidão pela sua vida. O segundo motivo, se você estava dormindo numa cama confortável, é porque você tem um lar e você tem uma cama. Então já tem outro motivo para você agradecer. Se você levantou da cama, se você está saudável, se você está bem, se está de pé, você está vendo o dia, você tem visão, você tem saúde, você tem um corpo perfeito. É outro motivo para você agradecer.
Se você está saindo da cama porque você vai trabalhar, porque você tem um compromisso, porque você vai levar seu filho na escola, você tem mais motivo para agradecer. Você pode levar na escola, você tem um trabalho. É outro motivo para agradecer. Se você vai tomar o seu café, você tem alimento dentro da sua casa, é outro motivo para você agradecer. Se você está se levantando para ir para fazer uma atividade física, é outro motivo que você tem para agradecer, porque você é privilegiado que pode ir para uma academia. Então, tudo na vida da gente tem algum sentido de ser grato. E uma maneira fácil da gente começar a entender como que a gente coloca essa emoção é fazendo 3 porquês. Você falou do Hum. cafezinho, o café como exemplo. Hoje eu sou grata por tomar o meu café da manhã. Por quê? Porque esse café vai me dar energia, eu vou produzir, eu vou ter mais ânimo para ter um dia feliz. Mas por quê? Porque quando eu tenho energia, quando o meu dia está feliz, eu consigo ter um final do dia com a sensação de dever cumprido. Mas por quê? Porque quando eu chego em casa feliz por ter realizado tudo que eu precisava ter feito e ainda ser grato porque eu estou chegando na minha casa e vou ter o meu momento de descanso. Tudo começou com um café, mas eu trouxe mais motivos para eu ser grato por aquele café e dei um sentido porque eu estava agradecendo aquele café. Então, tudo eu tenho um sentido para aquilo. Por que, que eu sou grata pelo meu alimento? Porque ele nutre o meu corpo, porque ele me alimenta, porque ele mata a minha fome, porque ele me deixa feliz. Porque quando a gente come, a gente está bem alimentado, a gente está feliz com o que a gente está comendo. Por que, que eu sou grato por eu ter um trabalho? Porque aquele trabalho traz o sustento para minha família, aquele trabalho me traz realização profissional, aquele trabalho me faz fazer o que eu gosto, me possibilita, através do meu trabalho, realizar outros sonhos que eu quero, que eu almejo para minha vida. Então, tudo isso, se a gente começar a entender os porquês, a gente começa a entender a razão da gratidão. É verdade. Tem alguns comentários aqui que eu vou ler. Um da Josi, que escreveu aqui: o mais importante do que dizer é viver a gratidão. Tinha um comentário antes aqui, deixa eu procurar um pouquinho. A Ana escreveu aqui: verdade. Sempre agradeço a Deus por tudo. Deixa eu ver se tem mais um aqui. Tem um comentário aqui da Grazi também, que escreveu: quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E eu Verdade. estava pensando no que tu estava falando agora, Renata, nessa questão de a gente agradecer o trabalho. E parece que pode até parecer que não faz tanto sentido assim, mas faz. Porque quando a gente agradece pelo nosso trabalho, mesmo ainda que não seja o trabalho dos nossos sonhos, e mesmo os trabalhos dos nossos sonhos terão tantas coisas que a gente não vai gostar de fazer, mas ele traz dignidade. Trazendo dignidade para a nossa vida, nós temos confiança, coragem para correr atrás e fazer os nossos sonhos se realizarem. Então, essa base, esse sentimento que nós começamos a cultivar dentro dos nossos corações, no nosso dia a dia, ajuda naquilo que a gente almeja, mas também ajuda muito na convivência com a nossa família, com os nossos amigos, em todas as redes. Nós acabamos, né, nos conectando durante os dias. Isso faz total diferença, né? Sempre, a gente sabe, todo mundo conhece alguém que é chato pra caramba, né? Que reclama de tudo, que nada tá bom. Quanto que é ruim estar perto de alguém assim? Eu espero que, no caso de todo mundo aqui, que a gente não seja essa pessoa, né? É, a gente pode ser, eu fui. Eu digo aqui com muita verdade, muita sinceridade. Eu já fui esse tipo de pessoa que reclamava o tempo inteiro, mas eu mudei. Deixa eu ver se tem mais algum comentário.
Antes de eu passar a palavra aqui para Renata, a Maria que escreveu aqui também, eu agradeço tudo que faço. E Renata, tu sempre praticou a gratidão? Como é que foi? Ou tu começou depois de um tempo? Quando isso começou a fazer sentido para você? Na verdade, eu também já fui uma reclamona durante um tempo, né? Já tive lá meus momentos de chatice, de Uhum. reclamar, de achar que tudo estava ruim, né? A gente também tem esses momentos, né? De negatividade, assim. Mas eu comecei a praticar a gratidão, eu acho que desde muito nova, assim, né? Eu tive experiências muito boas de pessoas que me ensinaram muito com o trabalho, me foram muito solícitas comigo na época de faculdade, e pessoas que me incentivaram muito a crescer profissionalmente. Então eu comecei a entender o poder de agradecer as oportunidades que a vida foi me dando, assim. E aí depois eu fui conhecendo o poder da gratidão um pouco mais profundo, em alguns cursos que eu fazia de autoconhecimento, né? Quando eu fiz um curso chamado Você, eu tive uma experiência fantástica que foi entender a profundidade que isso tem dentro da vida da gente, né? O poder da gratidão. E foi despertando outras questões, né? De entender, assim, de enxergar o momento em que eu vivia na reclamação, o que era a minha vida, e depois que eu saí daquele cenário ali de reclamar, de achar que estava ruim, que estava difícil, para um cenário de agradecer, de ser grata, de entender as coisas boas, de enxergar as possibilidades, de enxergar as oportunidades, o quanto a minha vida foi diferente e o quanto as coisas começaram a florescer. Porque às vezes a gente está tão no automático, como eu falei no viés da negatividade, né? Para quem entrou agora, mas eu tive já algum spoiler sobre isso. Quando a gente já está tão automático nesse viés, a gente perde o encanto pelas coisas boas que a gente tem. E aí a gente não consegue enxergar o quanto de bom as coisas que a gente tem na nossa vida. Porque hoje é dia 15 de setembro. Hoje nós somos uma realidade que nós sonhamos há algum tempo atrás. Nós podemos não ser a realidade que nós estamos almejando para daqui a um tempo. Mas nós já somos uma realidade de algo que a gente sonhou lá atrás. E a gente não consegue agradecer por isso. Porque a gente está muito focado no que eu quero ser ainda. Mas eu já sou o que eu quis ser algum dia. Eu já sou uma pessoa que eu planejei em algum momento. Eu não sou mais aquela pessoa que vivia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há uma semana atrás. Eu não sou a mesma pessoa. Hoje eu sou uma pessoa diferente, porque cada dia que passa nós podemos crescer 1% e nos tornarmos pessoas melhores. Exatamente. E não tem como você se tornar a estrela da sua vida sem agradecer, sem Não. nutrir esse sentimento de dentro de você. Quando eu coloquei este slogan, essa ideia para o projeto, era para nos lembrar o quanto que nós somos fortes, o quanto que a gente tem protagonismo, né, para fazer com que a esperança ela renascesse, né, que a gente conseguisse sim assumir essa responsabilidade da nossa vida e buscar as alternativas, que a gente não se deixasse pelo cansaço acabar na desistência. E quando eu trago esta ideia deste protagonismo e você é a estrela da sua vida, a gratidão ela tem esse papel fundamental. Eu pensei na Renata para trazer sobre esse assunto, porque uma pessoa que agrega muito valor. Ela tem esta fala de um lugar extremamente sensível. Nós precisamos ser sensíveis
para poder perceber. Há momentos da vida que a gente tem que ser mais firme, mais forte, um pouco até mais rude, e tá tudo certo. Mas há momentos que a gente tira do nosso dia para refletir, para pensar, para agradecer, e são momentos de sensibilidade, onde a gente percebe e então consegue compreender aonde nós estamos, por que nós estamos e para onde nós estamos indo. Eu vou ler aqui alguns comentários. A Denise, agradeço a Deus todos os dias pela minha filha, minha casa, meu trabalho, a saúde de todos da minha família, principalmente meu pai. Olha só que lindo, que maravilhoso isso. A Viviane também escreveu aqui, peraí que sumiu aqui. Ficar perto de pessoas que só reclamam, você acaba absorvendo isso até sem perceber. Exatamente. Então, um controle muito grande para não absorver isto. A Giovana escreveu aqui. Eu reclamava muito, mas aprendi quem reclama anda para trás. Sempre agradeço e tenho gratidão. Minha filhinha aqui colocou as palminhas, acredito que eu estava falando. Não querendo tirar o brilho aqui da nossa convidada tão especial. E logo eu vou fazer algumas perguntinhas, a gente vai chegar no final da live, a gente vai conhecer um pouquinho mais da Renata, daquilo, algumas coisas que ela pode nos aconselhar, enfim, fiquem com nós, porque a live, a parte final, é uma das melhores partes também. Fica um pouco mais descontraído. E abrindo aqui uma gaveta falando do projeto, o projeto, este ano, ele me pediu muito mais protagonismo, me colocou um desafio maior e eu tive que entender isto, agradecer aquele momento. Porque o Instagram, ele teve uma mudança repentina, que só poderia fazer lives quem chegasse a 1.000 seguidores ou mais. E eu não tinha 718. E eu muito feliz com os meus 718 seguidores, tá tudo certo. Sabe, não tá tudo bem. Não é número, são pessoas que estão ali. Porém, eu precisava chegar. A Renata foi uma pessoa que colaborou muito, a Grazi, enfim, outros amigos também, mas citando as duas, porque as duas fizeram um papel muito forte. E eu tive que confiar, eu tive que acreditar. E o mês começou. Eu sempre começo as lives no dia 1º e termino no dia 30 de setembro. Então tem lives durante o mês inteirinho. E com os convidados já agendado, com datas, todo o controle, tudo foi para o espaço. Não, não ficou nada nas minhas mãos. Primeiro eu tinha que deixar algumas coisas de lado e focar em conseguir os meus. Quando eu cheguei aos meus seguidores, assim, e aí, enfim, consegui dar início ao projeto, fazer já a primeira live. Mas aí já com uma semana de atraso. Mas eu aprendi a me olhar as coisas. Sabe, esse desafio. Olha, tem algumas coisas que tu não tá olhando e tu pode mais. Talvez tu possa agregar valor de outras maneiras também. Me fez sair da acomodação. E se eu não praticasse a gratidão, eu não tivesse esse olhar, eu não aprenderia com aquele desafio do momento. Talvez eu desistisse e eu pensei em não fazer o projeto, mas aquela coisa, os convidados, o apoio, quando eu falava com um e com o outro e vamos fazer, vai dar certo. Continua aí que as coisas vão dar certo. E deram. Então eu sou muito grato por esse desafio que a vida me colocou, fazendo com que eu enxergasse mais longe. Alguns comentários aqui. Eu acredito na lei da atração
você atrai aquilo que fala e pensa. É a Luciana Santos aqui falando com a gente. A Grazi, Deus é bom e ele sabe que o propósito do projeto é lindo. Por isso, deu tudo certo. Exatamente. Exatamente. Então, Renata, não sei o que mais você tem para trazer mais para a gente ainda. Não quero também ir conduzindo a live de uma maneira que daqui a pouco tem algumas coisas que quer tocar e eu estou atropelando. Não, não, eu tô muito feliz com as suas palavras aí. Eu acho importante você falar do projeto, porque realmente é um projeto lindo, né? Que acontece todos os anos e tem aí um porquê e um para quê muito além, né, de conectar as pessoas, mas de falar da importância que é viver e trazer à vida as pessoas que estão desiludidas, as pessoas que estão deprimidas, as pessoas que estão sem sentido na vida, né? A gente tem muita coisa boa para viver. É lindo viver, é maravilhoso viver, apesar de todos os desafios, né? A gente sabe que às vezes viver dói, é uma fala que realmente assim não dá para tampar o sol com a peneira. A gente tem desafios, a gente tem dias ruins, a gente tem momentos muito desafiadores e tá tudo certo a gente sofrer, a gente viver, a gente precisa dar emoção a esses sentimentos também para eles terem vazão, né? Porque tudo que não tem vazão vira um outro tipo de emoção e torna-se uma depressão, torna-se outros tipos de emoção que podem desencadear outros tipos de sintomas emocionais ou físicos até no nosso corpo, na nossa mente. Então a gente precisa trazer isso à tona. Mas a gratidão, ela vai muito além de todos os problemas que a gente vive, né? E praticar a gratidão, a gente pode praticar ela de N formas, né? A gente pode fazer uma oração, a gente pode ter um diário da gratidão, né? Hoje eu sou grato por isso, por aquilo, e a gente começar a colocar isso em prática. Tem o pote da gratidão, que eu até coloquei na outra live lá, né? Que é o potinho que a gente faz, Uhum. um bilhetinho, você coloca lá no potinho. Hoje eu sou grato por isso. Hoje teve uma coisa que realmente me fez sentir assim, meu Deus, como eu sou grato por isso hoje. Então, vou lá, coloco no meu potinho, faço esse diário. No meu diário eu escrevo. Começa escrevendo pequenas coisas, começa a lembrar da sua vida, começa a lembrar da sua rotina, começa a lembrar das coisas boas que você tem, né? Começa a dar valor ao que você tem. E valor não é valor físico, financeiro, não é valor daquele bem. Não é isso. O quanto caro ele custa, é o quanto sentimento aquilo representa para você. Porque de repente não é um anel de diamante que tem uma representatividade quanto uma bijuteria que você ganhou de uma pessoa que você ama muito, né? Então, é a emoção que aquilo te traz, aquele sentimento que aquilo te desperta. Então, começa a fazer os três porquês, né? Ah, ou então começa simplesmente dizendo: hoje eu sou grato porque eu tenho um trabalho. Amanhã você vai dizer um pouquinho mais. E quanto mais você começa a praticar, mais você vai desenvolvendo o sentimento. Primeiro você começa falando, depois você começa escrevendo, depois você começa repetindo, até que você termina sentindo. E quando você começa a sentir, aí não tem volta. Aí você já entendeu o que é a gratidão. O sentimento, ele desperta muita coisa que às vezes você fala assim, como eu não vi isso antes? Como eu não enxerguei que isso era tão importante? Como eu não enxerguei que isso era tão gratificante? Né? E aí você começa a desenvolver ali muitas coisas que antes você achava que não era possível. A Josi escreveu aqui: gratidão é uma ferramenta que expande a mente para a prosperidade e a abundância. O Exatamente. Rinaldo, o Rinaldo escreveu aqui também: gratidão é fundamental para a vida. E a Grazi fazendo
mais um comentário aqui. Começar a agradecer as coisas simples, até mesmo por estar assistindo esta live. Significa que tenho minha visão perfeita, minha audição perfeita, tenho condições de ter um celular e internet, enfim, em tudo. E até de não estar sozinho. Muitas pessoas não estão assistindo sozinho essas lives, né? Essa live exatamente também. A Grazi escreveu aqui, sou muito grata. Exatamente. Todos somos muito gratos. Eu quero falar um pouquinho aqui de um projeto que eu tinha aqui no meu Instagram, que era o seguinte, se chamava Quarta da Gratidão. E esse projeto até a Renata participou bem no finalzinho, já quando eu encerrei ele, que era o seguinte, eu convidava toda quarta-feira uma pessoa diferente para falar sobre gratidão. Pessoas, entre aspas, comuns, normais. Pessoas que não eram famosas, que eram normais. Então elas gravavam um vídeo, botavam no Instagram, me marcavam e eu repostava. Eu fazia o chamado de manhã cedo. E qual era o intuito do projeto? Era tornar o dia das pessoas mais felizes com esta prática, incentivando com este exemplo que várias e várias pessoas normais, comuns, têm esse hábito de agradecer. Talvez a gente que não esteja vendo isto. E quando tem muita gente fazendo, parece que torna tudo muito mais fácil da gente aderir a essa ideia. Então, foi exatamente assim que eu pensei o projeto. Ele durou aí 2 anos e 8 meses, mais ou menos. Durou bastante tempo. E praticamente nunca eu repeti nenhum convidado. Então, toda quarta-feira tinha uma pessoa nova para falar. Foi algo desafiador e que trouxe muita gratidão para a vida das pessoas. Então, fiquei muito feliz com isso. Eu me lembro até que a Renata participou e uma amiga dela escreveu um comentário lá que ela precisava daquilo que a Renata tinha falado naquele dia que tornou a vida dela bem diferente. Não sei se tu Foi lembra disso, mesmo, Renata. foi verdade. Hum. Foi mesmo. A gente tem muita oportunidade, né, de tocar a vida das pessoas, de repente com ouvindo o que elas têm para dizer, né? Às vezes a gente tem oportunidade de tocar a vida das pessoas sendo um ombro que acolhe, sendo um abraço que cura, porque um abraço cura, sendo ali uma pessoa que aconselha quando é solicitado, né? É uma pessoa que sabe ouvir pausadamente, porque saber ouvir é um dom também, né? E faz muito parte da gratidão saber ouvir, porque quando você silencia você para ouvir o outro, você está dando oportunidade para o outro expressar tudo aquilo que ele sente. Muitas das vezes a gente ouve as pessoas querendo dar resposta, a gente já está preparado para responder, a gente não está preparado para ouvir. E quando a gente está preparado só para responder, você já começa a conversa armado, você já começa a conversa querendo ter resposta pronta. E o saber ouvir é um dom. E a gratidão aí, ela entra muito forte, porque quando você sabe ouvir, você deixa a pessoa descarregar aquilo que está dentro dela. Você deixa ela colocar, ela externalizar aquilo que está culminando dentro dela de alguma forma. Então, saber ouvir é um dom. É um dom que é também uma prática que a gente pode ter, né? E a gente tem todos os dias oportunidade de sermos melhor para nós mesmos e para o próximo. Mas a gente precisa se olhar dentro, olhar para nós, olhar para os nossos sentimentos, olhar para as pessoas que nós somos, para que a gente se cure para curar quem está à nossa volta. Nós aprendemos muito isso na anatomia da alma, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer esse curso juntos.
eu, você, Grazi também. Foi um curso muito marcante também, porque a gente precisa ser curada. Pessoas curadas curam pessoas. E aí a Exato. gente precisa olhar, entender o que nós somos, saber até onde nós podemos ir com os nossos sentimentos, até a gente poder curar o próximo. Exatamente. E agora, chegando mais pro lado do final da nossa live, nós já vamos deixar aqui, antes de fazer as perguntas aqui para Renata, a gente descobrir um pouquinho mais. A Renata vai fazer uma pergunta para mim, já fiquem sabendo. Ela não me disse qual é a pergunta, então eu não sei, vai ser um desafio, vai ser um. Vamos ver o que que ela vai me perguntar. E saiba que nós estamos aqui. Eu tô aqui, a Renata tá aqui também. Se tiver dificuldade, se tiver que alguém precisa de ajuda, se tiver nas nossas possibilidades, nós estaremos aqui para orientar, né? De levar, orientar, talvez procure tal profissional, talvez procure tal lugar, tal pessoa, enfim, que a gente seja esse ombro amigo que tanto precisa. Que a gente seja esse alguém que valoriza a vida. Tem, né, os ouvidos de ouvir, podemos dizer assim, que muita gente está precisando. Hoje muita gente fala, mas poucas pessoas escutam. Então, essa corrente do bem, essa, tudo isso que a gente já vem tocando nessa live, tenho certeza, vai servir como, vai fluir uma palavra na hora certa, para aquela pessoa que mais precisa. A rede de apoio é a que mais salva vidas. E a rede de apoio, para quem não sabe, são as pessoas que estão mais próximas de quem está sofrendo. E um dia a gente olha, a pessoa postou ali no Instagram, na rede social, tá tudo bem por fora. Por dentro não tá. E talvez a gente esteja do lado e possa levar uma palavra, um ombro amigo. Isso aí. E a minha pergunta hoje para você, José Gabriel. Não, calma, é por último. Primeiro eu pergunto. Não, as coisas têm uma certa organização aqui. A Renata queria botar. Então, vou fazer a primeira pergunta para a Renata. E é muito legal essa pergunta, porque um filme ou uma série que você gosta e recomenda para as pessoas. Eu amo uma série chamada Uma Nova Mulher. Essa série, ela tem origem turca, mas ela está na Netflix. Todas as temporadas que já foram exibidas está na Netflix. E é uma série fantástica que fala tanto da parte comportamental quanto também da parte de posição sistêmica, que tem muito a ver aí com o papel de cada um dentro do grupo familiar, dentro do grupo de amizades, e tem uma história linda por trás de tudo que acontece entre as amigas ali que vivem essa história. Ela é, assim, fantástica. A Josi acabou de colocar ali, ó, linda essa série, autoconhecimento. E aí, é uma série que eu recomendo, eu acho que traz um sentido novo para a vida da gente, e é maravilhoso, assim, tem muito conteúdo ali para ser bem aproveitado. Uma nova mulher. Já ouvi falar, e as coisas, às vezes, elas vêm e começam a bater na nossa porta. Outro dia eu fui no. Acho que eu fui pagar uma conta da luz. E tá, eu fui direto, fui lá no ponto para pagar. E o cara que estava atendendo. Eu vi um vídeo teu, até não sabia que ele tinha visto, ele não me segue. E daí ele disse. Eu não sei, não tem porquê, cargas d'água, nós estávamos tava ali pagando a conta e ele me disse, ele tem uma série interessante lá que e era esta.
falava sobre a questão de constelação, e daí Sim, ele acabou me posição falando. E eu fiquei, não, estelar. espelha, eu vou assistir, porque é importante para mim, porque eu estou estudando constelação, e todo mundo tem repetido isso. Muitas pessoas me dizendo a mesma coisa recomendando essa série, né? Muito linda. Ela fala muito de constelação familiar e essa questão da posição sistêmica mesmo, né? Qual que é o Uhum. meu papel dentro da minha família, dentro do meu núcleo familiar, dentro do meu núcleo de amizade. E assim, o quanto as influências que a gente recebe, né, desde a nossa infância, reflete na nossa vida adulta. Então, ela é bem, bem interessante. Maravilha. Está na minha lista e eu irei ver assim que passar o projeto, que eu vou ter um pouquinho mais de tempo. Enquanto o projeto não acaba, meu tempo é muito para o projeto. E vamos à segunda pergunta. Essa é uma pergunta difícil, desafiadora. Renata, uma pessoa muito importante na tua vida. E agora eu quero ver qual vai ser a resposta dela. Eu tenho muitas pessoas que sempre agregaram muito na minha vida. Se eu for citar, eu vou ter que citar muita gente e vou deixar alguém. Mas hoje, a pessoa que é muito importante na minha vida e ela é a pessoa que é luz na minha vida, é direção, é minha filha, a Luísa. Ela é tudo, assim. Ela é meu. Digamos que ela seja o meu braço direito, ela é a pessoa que está comigo todos os dias, é a pessoa que me ensina a ser mãe todo dia, é uma pessoa que me traz vida, me traz coragem, me traz reflexões, me traz sabedoria, é uma pessoa que me desperta para eu ser melhor todo dia, para eu conseguir ser a mãe que eu quero ser para ela enquanto eu estiver aqui. Que lindo, maravilhoso isso. Não, realmente eu não esperava que essa fosse a tua resposta, mas o quanto que existem tantas pessoas que fazem diferença na nossa vida que fica difícil escolher uma só. Ou seja, Sim, nós nunca estamos sozinhos. Se não. sentiu sozinho, tá achando que o mundo acabou, faz essa pergunta para você. Responde só uma pessoa e você vai começar a pensar, e, poxa, tem mais que uma, então eu não tô sozinho. É isso que significa essa pergunta. E agora, é um momento desafiador onde a Renata irá fazer a pergunta dela. Eu tenho uma pergunta para você, já dentro do nosso tema, né, que é gratidão. Eu sei que você já é uma pessoa muito grata por tudo. Eu já vivenciei essa gratidão muitas vezes. Nós fomos gratos um ao outro por muitas coisas, né, que a gente Uhum. conseguiu realizar. Mas hoje, em especial, eu quero te perguntar o que mais te deixa grato dentro de tudo que você consegue realizar hoje na sua vida profissional e pessoal. O que mais me deixa grato, sendo bem claro e bem objetivo e respondendo assim na hora, e exprimindo toda a minha sinceridade, é por ser saudável, por ter essa possibilidade de ser saudável, de poder correr atrás, porque eu moro sozinho, então eu me viro, eu ando para lá, ando para cá. E se eu tivesse algum tipo de problema, eu não poderia. Talvez eu não pudesse fazer essa live, talvez eu não pudesse fazer esse projeto. Então, esta é a base da minha gratidão.
hoje, agora, assim, né? Dentro de tantas coisas que eu tenho para agradecer, tantas coisas que aconteceram já na minha vida que foram extraordinárias, essa é a base para mim. Que maravilha! Lindo isso. A Grazi Muito lindo. Rodrigues botou o coraçãozinho, eu, Karina, a Karina, né? Eu, Karina. Às vezes a gente demora um pouquinho para assimilar aqui, bateu palmas, a Grazi também. E é um prazer e uma alegria sempre ter vocês aqui. O projeto acontece durante todo este mês ainda. Tem lives ainda na quarta, na quinta, na sexta. Amanhã não tem porque eu tenho aula à noite, então não há tempo disponível para marcar uma live para amanhã. Mas estarei, né, divulgando e venha com a gente. Renata, agora tu faz as tuas considerações finais, agradecimentos, abraços, enfim, é contigo. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, né, nessa live, que contribuíram aí com os comentários, compartilharam, que estiveram presentes aqui com a gente, as que também não puderam estar, né, por algum motivo, mas que estão firmes com a gente no propósito de levar esse projeto adiante, de compartilhar esse projeto que é muito lindo, que é muito rico, que é muito maravilhoso, que é transformador, né, que tem um objetivo de levar vida para as pessoas, né, de levar para as pessoas que é maravilhoso viver, desafiador a vida é e sempre será. A gente não pode fingir que a vida é um conto de fadas ou que é um mar de rosas. A gente tem os espinhos, a gente tem os desafios, que são muitos todos os dias, mas nós somos pessoas capazes, nós somos pessoas fortes, nós somos pessoas incríveis que conseguem resolver tudo aquilo que chega para nós, porque tudo que chega é nosso. E se chega para nós, somos capazes de resolver e de solucionar. Então, é gratidão que eu sinto por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez. Gratidão por poder contribuir um pouco com as pessoas daquilo que eu conheço um pouco, mas ainda preciso conhecer mais, né? A gente está sempre aprendendo uns com os outros. A gente vai lapidando a nossa vida, né? Para a gente se colocar como um ser humano melhor. E hoje o que as pessoas precisam é de humanidade, é de proximidade, é de cuidado, é de atenção e que eu me coloco à disposição para as pessoas que precisarem, pode me mandar um direct. Dentro do meu Instagram aqui tem na bio o meu WhatsApp de trabalho, que a gente possa levar luz, que a gente possa levar conforto, sabedoria para as pessoas que estiverem necessitando, né, de um apoio, de uma conversa, de uma luz, e que a gente possa ser direção na vida das pessoas que também são direção na nossa vida. E hoje o meu sentimento é de muita alegria, de muita gratidão por estar aqui com vocês nesse projeto, de fazer parte dessa maravilha que é levar um pouco de amor e de carinho para as pessoas e mostrar para elas o quanto é desafiador, mas ainda é maravilhoso viver. Muito maravilhoso. E chegando neste final, vou ler aqui algumas mensagens dos nossos seguidores. A Viviane, muito obrigada por dividir esse conhecimento conosco. Com certeza todos aqui aprenderam algo. A Josi também escreveu gratidão por compartilhar conhecimento. Nós agradecemos por você estar aqui com nós, colaborando também. A Viviane, gratidão a tudo. A Denise, Renata, sábia como sempre. A Renata é aquele poço de sabedoria, né? Então, a Grazi escreveu, foi sensacional. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada por compartilhar. Vocês dois, a sua conosco. A Giovanna escreveu aqui, eu agradeço muito a vocês dois. Muito linda
Essa live, eu acho que ela quis dizer isso, essa live vocês passaram coisas boas. A Maria também escreveu a meia live. A Gisileia escreveu lindas reflexões. A Karina, gratidão hoje e sempre. A Viviane botou o coraçãozinho. A Gisileia escreveu aqui gratidão pelo convite. Enfim, o pessoal está colocando aqui todos esses comentários lindos e maravilhosos que a gente não poderia deixar de estar falando. A Manu também botou o coraçãozinho, a Adriana também. E o projeto continua. Gratidão a todos vocês. Me sigam, os seguidores da Renata, apertem aqui no seguir. Os que são meus seguidores comecem a seguir também a Renata, porque ela sempre posta coisas legais e pode colaborar com muitas pessoas. Live na quarta-feira, vamos falar aí de autoconhecimento, enfim. Eu vou estar divulgando, está postando aqui no meu Instagram. As lives estão salvas e vão ficar salvas também no YouTube, porque lá é melhor de visualizar, de mexer o cursor do tempo. Então a gente olha um pedaço, aí eu quero olhar o resto, eu quero olhar aquele pedacinho que falaram sobre isto. Aí lá é bom de mexer. Aqui no Instagram é ruim de usar o cursor, então eu também estou deixando salvo lá. Renata, gratidão. Gratidão por colaborar, gratidão por ser você mesma e de estar comigo, fazendo com que esse projeto venha ao ar, toque os corações e pessoas, e muitas das pessoas que nós nem vamos conhecer, nem sabemos onde estarão, mas com certeza estarão recebendo um ombro amigo, uma palavra confortável num momento tão difícil. Porque assim, bom viver e todos nós somos estrelas das nossas vidas. Ai, faltou uma coisa importante que eu já esqueci aqui. Tirar o print da nossa live, né? Não vamos terminar a live sem print. Consegue tirar aí, Renata? Ou a Grazi, quem sabe ela tá aqui. Grazi, se você tiver, tira aí pra gente, porque eu não sou muito boa com a Não. tecnologia. Ai, peraí. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Qualquer coisa tu consegue. Vai conseguir? Acho que vou. Peraí. Ó. Consegui tirar um print. Vamos tirar. O pessoal tirou aqui também, ó. A Adriana tirou, a Giovana tirou, a Grazi conseguiu. Então, gratidão, gente. Postem lá, marquem a gente, mande também ali na mensagem também, tá? E bora lá, porque o projeto continue e até o dia 30 temos muitas lives. Gratidão, Renata. Tchau. Tchau, obrigada, gente.